Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Hoje, dia 11 de setembro, às 8h20 da manhã, no plenário da Câmara Municipal de Guapé, está reunida a Comissão Parlamentar de Inquérito número 1 de 2025, aberta através de portaria número 13 da Câmara Municipal de Guapé, com o objetivo de apurar fatos ou irregularidades referentes às obras e licitações do asfalto de Guapé a Aparecida do Sul, Santo Antônio. Na presidência da comissão, o vereador Kennedy Rafael Dutra Fernandes, na vice-presidência, o vereador Luiz Fernando de Oliveira e como relator secretário, o vereador Pedro Henrique Souza Bernardes. Hoje ouviremos, na condição de testemunha, o ex-prefeito Evandro. Passaremos agora à qualificação da testemunha. Senhor Evandro, bom dia. Bom dia. Por gentileza, se puder só usar o microfone, pode puxar ele para o seu lado, só para identificar o seu áudio. O nome completo do senhor, por gentileza? Evandro Antônio de Oliveira. Estado civil do senhor? Casado. A profissão do senhor? Contabilista. O senhor sabe nos dizer se o senhor possui algum parentesco, amizade íntima, inimizade ou dependência financeira, hierárquica ou subordinação com o senhor Antônio Augusto Caixeta, proprietário e sócio da empresa BAO? Não. Então o senhor será ouvido hoje na condição de testemunha, tá? O senhor tem um compromisso de dizer a verdade sob pena de falso testemunho, que é previsto no artigo 342 do Código Penal. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tem a palavra o senhor presidente da comissão e os demais membros para suas considerações iniciais e, posteriormente, iniciar a oitiva. Bom dia a todos. Bom dia. O Evandro, queria te agradecer aí por estar presente aqui hoje, nessa manhã, colaborando aí com os trabalhos dessa casa. Como o Caio já mencionou, você está na condição de testemunha aqui. Então, só agradecer mesmo por estar colaborando aí. Espero que corra tudo bem aqui nessa manhã. Passar a palavra aqui para o relator Pedro, para ele fazer as considerações e as perguntas dele, caso seja necessário. Bom dia a todos, bom dia, dia. senhor Evandro. Primeiramente, agradecer ao senhor pela disponibilidade do seu tempo, né? E começando aqui o meu questionamento. Senhor Evandro, o senhor foi prefeito municipal durante qual período? De 8 de fevereiro a 31 de dezembro de 24. 24. O senhor, enquanto prefeito, exigia alguma qualificação técnica para a ocupação dos cargos de secretariado? Sim. O senhor exigia? No momento em que foi feita o processo de licitação do projeto asfáltico, que a empresa Titudini foi a vencedora, o senhor, como vice-prefeito na época, acompanhou os trabalhos? Não. Licitação? Não. O senhor foi consultado pelo então prefeito da época, o senhor Nelson Alves Lara, sobre a viabilidade do projeto? Não. Após quando o senhor assumiu o cargo de prefeito, quem era a sua equipe de secretariado durante seu mandato? No caso, todos os secretários? Isso, obras, licitação? Obras é o Leandro. No jurídico era o doutor Rodrigo. E meu assessor jurídico era o doutor Marcos Vinícius. O jurídico era o Marcos Vinícius Isso, e o doutor Rodrigo, que passou no concurso na época. Okay. Foi apresentado para o senhor o projeto que a empresa Atitudini realizou? Não, que eu já peguei, no caso, a parte do licitação de projetos já estava tudo pronto. Mas após a licitação, o senhor teve... Não, no caso, como ela já estava aprovada, a Caixa já tinha liberado o recurso,
nós já entramos para a fase de execução. É do conhecimento do senhor que havia sido apresentado um outro projeto, um projeto anterior ao projeto da Titudini, projeto realizado pela empresa Mário André? Não, não tem conhecimento não. Não tem. O senhor acredita que alguns dos seus secretariados tenham conhecimento desse projeto? Não sei dizer. Não sabe. O senhor sabe me dizer, senhor Evandro, se algum funcionário da sua equipe realizou alguma alteração ou fez alguma indicação sobre o projeto da Titudini? Não. O senhor acompanhou ou participou de alguma fase do processo licitatório que gerou a contratação das empresas BAU, Titudini e Consuprime? Bom, quando foi a execução fazer a licitação do projeto, da execução da obra, ela foi feita na prefeitura, foi gravado ao vivo para o pessoal todo assistir. Eu mesmo não participei da reunião, não, justamente para não ter conhecimento de quem ganhou, quem deixou de ganhar, não. Eu deixei bem tranquilo para a equipe de licitação fazer. Essa foi já na BAU, né? Não, foi a licitação de execução da obra. Pois é, que a BAU foi isso. Mas na licitação que a Consuprime foi vencedora, o senhor acompanhou? No caso dela foi de projeto, né? De acompanhar um projeto. Não, fiscalização. Isso. Sim. O senhor acompanhou? Uhum. Sim, acompanhei, mas não assisti o ato da licitação, mas eu estava acompanhando, sim. Certo. Durante a gestão do senhor, o senhor obtinha ali entre a sua equipe, no corpo técnico, profissionais aptos a realizarem ou elaborar o projeto asfáltico, em CBUQ, terraplanagem? Sim, no caso o Leandro era o responsável. Ele tinha essa capacidade de... Sim, ele que fazia todo coisa. Senhor Evandro, por mais é isso, as minhas perguntas eu encerro aqui, né? E muito obrigado, senhor. Agradeço. Passa a palavra aos nobres vereadores. Obrigado, Pedro. Também tem algumas perguntas aqui, Evandro. Evandro, você sabe me dizer quanto tempo a Titudini demorou para enviar o projeto para que seja feita a execução? Não. O senhor, né, como ex-prefeito municipal, a empresa, conforme já foi dito aqui, a Consuprime, ela foi contratada para estar fiscalizando a obra, né, da execução. Sim. Você sabe me dizer o motivo que não contrataram ela ou talvez até outra empresa para fiscalizar desde quando começou o processo licitatório das empresas? Você fala a respeito do... Para fiscalizar desde a licitação. Eu acredito que já teve, a fiscalização já foi desde o início, pelo que eu estou lembrando aqui. Não, ela foi feita só do período da execução mesmo, quando foi contratar tanta atitude. Pois é, mas eu quero dizer o seguinte, que quando foi feito o projeto, eu não fiz parte não, eu já entrei já na parte da licitação de execução. Sim. Só pela ordem. É isso que você está perguntando? Não, fala assim, ó, foi feita uma licitação para contratar para a Titudini, né, que fez o projeto.
Não, isso estou te falando, do projeto eu não sei te dizer, que não era da minha época. Assim, por que não teve fiscalização na licitação, que eu quis dizer? Licitação Do projeto e não, para contratar a falar. empresa. Não sei te falar, não. Que eu não acompanhei na época, não. Em 23 de maio, então o secretário era o senhor João Pedro, de obras. Ele enviou um e-mail para o Ramon, da Titudini. Provavelmente pela data que imagino que você não vai lembrar, eu vou pedir o Dr. Caio para fazer leitura do e-mail para ver se você tinha conhecimento. Isso. E-mail do dia 23 de maio de 2024, enviado às 10h57 da manhã, pelo senhor João Pedro da Silva, encaminhado para o e-mail contato.atitudine3@gmail.com. Os cuidados de Ramon Oliveira. Bom dia. Viemos através deste solicitar o auxílio no projeto de pavimentação asfáltica que está sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Guapé, no trecho da comunidade rural de Aparecida do Sul a Santo Antônio das Poças. Visto que o senhor Ramon foi contratado para executar o trecho completo de Guapé a Santo Antônio das Poças, aproximadamente 18,3 quilômetros. Sendo assim, solicitamos que entre em contato pelo telefone com a senhora Graziela ou presencialmente na Secretaria Municipal de Obras. Aguardamos respostas o mais breve possível, pois estamos com um prazo apertado para garantir uma verba do governo. Segue em anexo o contrato firmado que ainda está vigente. Sem mais para o momento, João Pedro da Silva. Quer que lê todos ou que vai por etapa? Vai por etapa, melhor. Esse e-mail, Evandro, o João Pedro enviou, né, na época para o Ramon, e foi detectado alguns problemas nesse. O senhor teve conhecimento de quais problemas seriam isso na época? Se for o que eu estou pensando nesse Ramon, eu acredito que ele teve na prefeitura nessa época, e aí nós chamamos, no caso, o Evandro Donizete, e ele abriu uma sindicância contra ele. Foi aberto um processo de sindicância? E você sabe o que foi o fim desse processo? Não, o que deu o final não, porque sempre o Evandro Donizete dava notícia que estava fazendo, mas a finalização não sei como foi, não. Tem algum momento, assim, de algum processo de sindicância que foi aberto contra o servidor, contra essas empresas, o senhor teve algum momento que o senhor deu autonomia para algum secretário, às vezes, de arquivar ou de fazer alguma coisa com o processo? Não, porque todos os, no caso lá, o pessoal que era responsável dos departamentos lá, eles eram ordenador de despesa, então assim, eles tinham total autonomia. Mas eu nunca cheguei a falar para um fazer ou deixar de fazer nada, em qualquer secretaria. Certo. Depois o Ramon, ele dá um retorno para o João Pedro. Aí ele responde que tinha entrado em contato com a Graziela para obter algumas informações. Eu vou pedir o Caio para estar lendo também. Desse primeiro e-mail que foi lido, o senhor Ramon enviou a resposta 10 dias depois, dizendo o seguinte: dia 3 de junho, mês 6 de 2024, às 8h18 da manhã, da noite, o Ramon enviou um e-mail para Infraestrutura, Prefeitura de Guapé. Boa noite, contactei a engenheira Graziela para obter mais informações. Combinei de passar o contato do engenheiro de pavimentação direto para ela, visando esclarecimento de dúvidas. Aí a Prefeitura Municipal respondeu 9 dias depois, às 3h06 da tarde. Infraestrutura de Guapé para Ramon. Boa tarde, Ramon. Viemos através deste solicitar que formalize a resposta por e-mail, porque precisamos de ajustes a serem feitos no projeto que sai da comunidade de Aparecida do Sul a Santo Antônio das Poças para atender às exigências da Caixa, que fará um repasse para o município. O projeto feito pelo senhor não foi aprovado pela Caixa,
Portanto, os ajustes devem ser feitos o quanto antes para não perder o recurso. Aguardamos o retorno atenciosamente. Você teve conhecimento de que informações que seriam essa que foi repassada para a Graziele? Não. Ela não falou nada, não? Não, até porque na minha época quem era o representante da obras era o Leandro, não era a Graziele, não. Aí, no caso, o secretário era o João Pedro e o Leandro era o responsável pela obra. Isso. Depois, posteriormente, o senhor Ramon da Titudine, né, ele enviou um novo e-mail para a Secretaria de Obras, informando que o projeto não tinha sido aprovado pela Caixa e que tinha detectado alguns ajustes. Você sabe me dizer que os ajustes que seria esse e quem que detectou eles? Não lembro. O Ramon depois mandou um novo e-mail para o setor de obras, dizendo que seguiu todas as diretrizes que foi passada para ele no momento da contratação. Eu vou pedir o Caio para ler o e-mail, onde ele afirma isso. Você pode estar lendo aí, Caio? Claro. Sim, mas só uma parte que a questão é a seguinte, a contratação dessa atitude não foi da minha época. Não, essa troca de e-mail deles já foi no mês de maio, junho. Mas eu não estou entendendo porque a questão é a seguinte, não fui eu que contratei. Então, não estou entendendo a pergunta. Não, ele vai ler o e-mail e o que acontece? Tá. A gente está fazendo um processo investigatório aqui e essa troca de e-mail, essa troca de mensagem, ela foi feita no período de maio e junho, quando o senhor já era prefeito. Sim, entendi. A troca de e-mail foi com o seu secretariado, realmente não foi direto com você, mas é só para saber se você teve ciência, se eles te passaram, para te dar uma justificativa, que ele era subordinado seu, né, no secretariado. O senhor Ramon Oliveira enviou um e-mail dia 16 de junho de 2024, às 5h44 da tarde. Ramon Oliveira para a Infraestrutura, Prefeitura de Guapé. Boa tarde. Fiquei aguardando mais informações da engenheira Graziela, conforme contato com ela. O engenheiro de pavimentação está à disposição para obter esclarecimentos referentes à demanda ocorrida, o Vitor. Passou o contato aqui, eu não vou citar. Lembrando que seguimos todas as diretrizes solicitadas pela Prefeitura quando do momento da contratação. Alteramos algumas vezes e fizemos adequações a pedido da Secretaria de Obras. Sob nossa responsabilidade, ficaram apenas a pavimentação e drenagem. Os projetos de terraplenagem e sinalização foram considerados os repassados pela Prefeitura. Tudo isto foi conversado com a equipe técnica de vocês, a Graziela e o Leandro, entre parênteses. Lembro também que o trecho foi subdividido para atendê-los em etapas. Nestas mudanças também ocorreram adequações feitas pela equipe técnica da Prefeitura. Nossos projetos de drenagem e pavimentação passaram pelo aval da Secretaria de Obras no momento da entrega e com todas as solicitações atendidas para o edital em questão. Aguardamos contato da engenheira Graziela para providenciar o que nos couberem ou para apresentação de nova proposta de trabalho no que diz respeito ao que não estava incluído no contrato, entre parênteses, sob nova demanda. Se necessário, podemos detalhar todo o processo de trabalho ocorrido na fase do projeto junto à Prefeitura. Obrigado, Ramon Oliveira, Atitudine. Aí, Evandro, o que acontece? Ele estava alegando que o que foi acordado entre eles é que a Prefeitura estava responsável com a terraplanagem e sinalização e ele era o responsável pela pavimentação e drenagem, o projeto. Você sabe me dizer se a equipe sua, lá no caso, que era o Leandro responsável, se realmente era eles que estavam responsáveis pela terraplanagem e sinalização? Esse detalhe não sei te informar. E o Ramon só por conta da pavimentação e drenagem mesmo? Não sei te informar. Porque aqui no caso, a Atitudine, ela foi contratada, né, o valor que foi pago para ela para fazer todo o projeto. E nessa troca de e-mails, ele
ele alega que não, que havia sido acordado com a Graziele, né, que a terra para nacionalização ficaria por conta do município. Disso eu não tenho conhecimento, não. O Evandro, por hora, as perguntas que eu tinha que você fazer era essa aqui, por enquanto. Eu vou passar a palavra agora para o Luiz Fernando. Bom dia, Evandro. Bom dia. Tudo bem? Bem, Muito obrigado pela sua contribuição aqui hoje, né? Eu tenho mais algumas perguntas aqui. Fechando aqui o terceiro tópico. E a gente vai terminar de discorrê-las. O senhor, no caso, teve conhecimento do primeiro termo aditivo que foi solicitado pela empresa BAL? eu acho que eu recordo, sim. Sim, o senhor lembra os valores que foram aditivados? Precisamente não, de valor eu não lembro, não recordo, não. Com relação a esse termo aditivo, ele foi feito, a ordem de pagamento dele, pela senhora Gabriela, que até então era secretária de obras nesse período, e antes do parecer da parte de licitação, que era o senhor Alcimar, que daria esse aval, e o controle interno só se posicionou após 5 dias. O senhor sabe por que esse pagamento ele foi feito antes de terminar de passar pelos demais setores para poder chegar à aprovação desse termo aditivo? Não sei te responder. A questão foi que, se a equipe técnica achou que esse aditivo era correto, né, aí... Sim, é que pela cronologia dos fatos, há uma questão aqui em jogo. Por quê? Se de repente o secretário de obras faz a aprovação desse termo aditivo e ele é reprovado pelos demais controles da prefeitura, como que a prefeitura iria arcar ou se responsabilizar com essa situação? Bom, no caso, parece que nesse aditivo a Prime deu um parecer favorável a fazer o pagamento. A Prime em si, fiscalizadora. Em uma de suas ações com relação a isso, na verdade ela não se posicionou. Ficou em aberto ali o posicionamento dela, segundo os dados. Tem um e-mail, doutor Caio, falando da Prime a respeito dessa situação? Sim, ela fez um parecer relacionado a esse aditivo. O senhor se lembra do valor do aditivo? Por favor, dele dê para a gente. Sim, do aditivo, o senhor lembra o valor ou não? O valor eu não estou recordando. Ele é em torno de R$500 milhão. Entendi. Eu faço. O parecer da Consul Prime diz assim: considerando por fim a importância dos serviços ora contratados, por se tratar de projeto estratégico ao município, de modo a possibilitar considerável melhora à infraestrutura municipal e à qualidade de vida de seus cidadãos, e que as alterações visam o atendimento do interesse público. Sendo assim, diante da análise dos fatos, constatado o interesse público pela administração, entendemos como possível aditar qualitativamente de forma a adequar os itens da maneira proposta, desde que obedecendo o limite legal de 25%. Por todo o exposto, a supervisora não se opõe à celebração do aditivo, entendo como tecnicamente recomendável, diante da necessidade, interesse público e vantajosidade ao erário,
devidamente expostos pelo setor técnico desta prefeitura. Ressalte ainda que ao final da obra deverá ser elaborado as BUIUT do projeto. Sem mais para o momento, Guapé, 13 de setembro de 2024. Ok. Esse foi o parecer da Consulprai. Que é favorável ao pagamento. Sim, ela diz, né, que para atender o interesse público, ela não se opunha. Porém, o senhor afirmou em plenário que a prefeitura ela tinha no corpo técnico o engenheiro Leandro, que tinha capacidade técnica para a elaboração do projeto. Sim. Por qual motivo o senhor acha que a prefeitura contratou a empresa Atitudine? Não foi eu que fiz a contratação. Sim, o senhor não tem nenhuma visão do porquê disso? Não. Porque num dos termos contratuais, em uma das cláusulas contratuais, a justificativa ela se deu para a contratação de uma empresa para elaboração de projetos, porque ela afirma que a prefeitura em si afirma que ela não tem capacidade técnica para a questão. Eu até entendo que uma obra asfáltica ela não é algo rotineiro e comum do nosso município, o que justificaria, sim, a ausência desse corpo especializado para esses fins. Porém, com relação ao que a Atitudine mostra, que fala que tem o responsável técnico que ele garante que há a capacidade viável para que se faça dessa maneira. Logo, ela tira, de certa forma, a responsabilidade dela e coloca em cima do responsável técnico, cujo qual o senhor já me afirmou que nessa manhã, que é o Leandro, né? Mas, enfim, isso aqui eu só coloquei para que o senhor possa entender a cronologia dos fatos. Na sua opinião, Evandro, o senhor saberia dizer qual foi o motivo que fez com que o município suspendesse a execução da obra? Bom, repete o finalzinho só, por favor. O senhor entende, na sua opinião, qual foi... deixa eu reformular para o senhor aqui. Não, só o finalzinho para me entender. Qual o motivo, na sua opinião, que fez com que o município suspendesse a execução da obra, do asfalto? Bom, teve 2 reuniões com todos os vereadores, com as contratadas em questão, o departamento de obras, o departamento de licitação, e foram feitas 2 atas. Essas 2 atas, na última reunião que eu estava lá como prefeito, ficou acordado entre os vereadores, entre as empresas, que a empresa que estava executando o asfalto paralisaria o asfalto em si e ia fazer a parte de canaleta fluvial e a sinalização horizontal, até que seja tomada novas providências. Ficou assim no final. Agora, quem cancelou, já não sei te falar, porque nem motivo. Com relação ao segundo termo aditivo, que foi apresentado pela BAL, o senhor teve ciência desse pedido? Eu acho que eu lembro, sim. E qual foi o posicionamento da prefeitura com relação a esse termo, esse aditivo? Pegar o parecer da empresa fiscalizadora e também do departamento de obras e do departamento jurídico. E foi pago esse termo aditivo? Se foi pago? Isso aí eu não sei te falar com exatidão. O senhor sabe se a BAL ela fez o serviço para poder estar todo o pagamento que teve para a empresa BAL foi depois de medição da prefeitura e da medição da empresa fiscalizadora. A gente só fazia o pagamento mediante as 2 medições. Sim. Como funcionava a ordem de pagamento das suas secretarias? Por ordem cronológica da chegada de documento para fazer a quitação. Os secretários seus, eles tinham autonomia para poder estar fazendo esse pagamento? Passava pelo gabinete? Eram 2 ordenadores de despesa. E tudo na ordem cronológica. Luiz, só pela ordem aqui um instantinho. Sim. O senhor Evandro foi
afirmado durante os nossos depoimentos que a gente está colhendo ontem, que a empresa, a Val, teria realizado essa segunda medição aí para poder fazer a aquisição do segundo aditivo. E aí a gente perguntou para ele, em voz, em palavra, ele disse que a prefeitura deixou um déficit com essa empresa. O senhor tem ciência disso? Déficit? Com a empresa. Bom, se deixou porque não estava com a documentação correta, porque a gente só fazia o pagamento mediante parecer da prefeitura, do jurídico e de obras, e também da equipe fiscalizadora. Se não foi pago, foi justamente por falta de algum documento da empresa executora. Senhor, muito obrigado. O senhor Rômulo Ataíde, ele era responsável do controle interno no período dessas ações. Sim. O senhor teve conhecimento sobre os ofícios que ele enviou do controle interno para as demais secretarias, referente aos problemas e questionamentos do asfalto? Não. O senhor não teve conhecimento de nenhum? Não estou lembrando no momento, não. Ele fez várias indicações aos setores, inclusive a Secretaria de Obras, questionando alguns fatores. Então, desses o senhor não teve conhecimento? Não. O senhor sabia que havia alguns problemas relacionados à obra? Problema em que sentido você fala? Todos os problemas que vinham acontecendo com relação à pavimentação asfáltica, a divisão de tarefas entre a empresa e a prefeitura? Não tinha divisão de tarefa entre a prefeitura, a execução era totalmente dela. Sim, porque a Atitudine, no e-mail que foi lido para o senhor agora há pouco, ele fala que ficaria responsável somente pela pavimentação e drenagem, ficando de responsabilidade da prefeitura a terraplanagem e a sinalização. O senhor teve conhecimento disso à época? Não. O senhor tem conhecimento do processo administrativo que foi aberto no controle interno em desfavor do senhor Leandro Dutra Garcia, decorrente de supostos erros e omissões durante o processo do asfalto? Eu vi alguma coisa a respeito, sim. O senhor se recorda de alguma coisa que o senhor acha que seria interessante comentar aqui nessa manhã? Olha, não tem nada relevante porque possa estar falando, não. Mas o senhor lembra que houve algo desse tipo? Eu lembro, sim, que parece que o controle interno pediu para fazer uma abertura de sindicância. Teve esse negócio mesmo. Mas, assim, se eles têm alguma rixa pessoal, essa coisa, aí eu não sei dizer. Evandro, o senhor saberia nos dizer qual é o trâmite ou o passo a passo para a assinatura de um termo aditivo? Por exemplo, setor primeiro licitatório, jurídico? Bom, pelo que eu entendo, primeiro tem a demanda, né? A empresa executora faz o pedido, a gente encaminha para o jurídico, no caso aí específico para obras, né? O controle interno também dá o parecer, e aí vai para, conforme o resultado, para pagamento ou não. Certo. Então, diante disso, o senhor consegue para a gente poder reforçar esse assunto, para a gente poder finalizar essa parte, o senhor pode nos dizer o porquê que foi assinado pela secretária de obras o aditivo antes do parecer da empresa fiscalizadora e do setor jurídico, em 12 de setembro de 2024? Não sei dizer não.
O senhor consentiu com o pagamento do primeiro termo aditivo para a BAL? Sim, porque estava o parecer de todas as equipes. O senhor não percebeu no decorrer do processo de pagamento essa inversão na ordem cronológica da avaliação das devidas secretarias? Não, não percebi não. No final do mês de setembro de 2024, o engenheiro civil da prefeitura, o senhor Leandro Garcia, ele fez um vídeo afirmando ser o fiscal do contrato de execução da obra do asfalto. Ele destacou no vídeo a qualidade da obra que estava sendo executada e pediu para a população de Guapé para que não se preocupasse. Ainda no vídeo, informou que o asfalto seria feito. Após esse vídeo, o que aconteceu que impediu a continuação da obra? Não sei dizer, porque no período que eu estava lá, a obra não foi paralisada. Ele teve alguma conversa com o senhor? Você chegou a se comunicar sobre? Paralisação, não. E a BAL, nesse meio de tempo, como que eram as ações dela com a prefeitura e com relação à obra? Bom, eles faziam o serviço, as equipes faziam medição, tanto de obras como da fiscalização. Era normal, como qualquer outra empresa. A gente percebe que a BAL, em um certo momento, ela questiona que houve falhas no projeto. E isso justificaria a demora dela para início das obras. Foi feita alguma intervenção por parte da prefeitura para que sanasse esse problema e desse continuidade na obra? Não lembro para dizer. Com relação aos processos administrativos que foram abertos contra as empresas, o senhor tem ciência do processo administrativo que foi aberto contra a empresa Mário André? Não. Segundo ontem, durante as oitivas aqui, o arquivamento do processo contra a empresa Mário André, ele foi feito pelo senhor João Pedro. E ele destaca que isso foi consentido pelo senhor, pelo Dr. Marcos Vinícius. O senhor tem ciência disso? Não, eu não estou lembrando nem quem é esse Mário André, na verdade. Esse Mário André seria o quê? De projeto? Deixa eu... Sim. Sim. Foi aberto 2 processos administrativos. E os 2 processos administrativos contra as 2 empresas que elaboraram os projetos. Sim. Aí o senhor João Pedro ontem, foi a pergunta dele, veio até aqui e foi perguntado a ele por que o senhor pediu ao Evandro Donizete arquivar esses projetos administrativos. Resposta dele foi, manda aqui, pode obedecer prejuízo, mais ou menos foi esse sinal, disse que foi orientação do Dr. Marcos e pediu para o senhor falar. Ah, tudo bem. Não, tanto que eu nem conheço esse Mário aí, não, porque tudo anterior ao meu mandato. Não entendi, foi bom o esclarecimento. Porém, eu não tenho nada contra, nem conheço, nem a favor desse Mário aí. Sim. Com relação ao processo
administrativo que foi aberto pelo controle interno durante a sua gestão em desfavor do senhor Leandro Dutra Garcia, decorrente de supostos erros e omissões durante o processo do asfalto, o senhor tem conhecimento desse processo administrativo, né? O senhor se lembra vagamente que o senhor me falou agora há pouco. O que aconteceu que não foi feito ou executado com sucesso as obras de licitação durante a gestão dele? Não foi feita? Isso. O que aconteceu que não foi feito ou executado com sucesso essas obras? O processo administrativo, você está dizendo? Isso. Bom, aí tem que ver com o Evandro Donizete, que era o responsável. E com relação às obras? Que também não foi executado. Foi por isso que foi aberto esse processo administrativo. Sim. Né? E ele afirma aqui que estava correndo tudo bem. E de repente agora o controle interno ele abre um processo administrativo contra ele por causa da falta de êxito nessas obras. O senhor sabe me dizer o porquê que... Aí no caso tem que fazer uma cariação entre, né, o controle interno e o obras, no caso especificamente com o Leandro. Eu não sei te dizer não. E volta a falar, se tem picuinha pessoal entre Leandro e, no caso, o responsável, que é o Roma Taíde, eu não sei dizer. Se eles tiveram alguma treta, alguma coisa pessoal. Aí, no caso, caberia vocês a indagar essa questão. Sim, a gente tem feito isso durante o processo, mas o senhor, como chefe do executivo, no momento, a gente queria saber do senhor, se o senhor tinha mais algum esclarecimento com relação a isso. Porque cada um trabalhava no seu departamento ali e eu tive conhecimento que teve aberto. Até falei, não, isso é bom fazer o processo de sindicância por alguma eventual irregularidade. Mas não entrei a fundo, não, porque deixei por conta do Donizete que eu vi as duas partes. Entendeu? Só um minuto. Evandro, você falou aí, você acha que esse processo que foi aberto pelo Rômulo, controle interno na época, contra o Leandro, ele foi feito da maneira porque o controle interno viu que ele não estava agindo dentro do que precisava ou por conta de picuinha entre os dois mesmo, que eles tinham algum atrito assim? Olha, não cabe a mim dizer, sabe? Mas pelo que a gente via entre os dois, eles não tinham um bom relacionamento, não. O que eu tenho que falar é só isso. Uhum. O senhor vendo a dificuldade dessa obra no decorrer ali nas fases ali de elaboração de projeto, execução, fiscalização, o senhor não acredita que foi tardio a tomada de decisão de encerramento de execução da obra? Não, porque, igual eu estou dizendo, a última ata que nós fizemos, com todos os vereadores, com os departamentos, com as duas empresas, que é a executora e a fiscalizadora, era justamente paralisar o asfalto e fazer a parte de canaleta pluvial e sinalização vertical, horizontal, desculpa. Então, no caso, não teve nada, estava dentro da ordem cronológica, estava tocando a empresa. Não teve nada de, assim, vamos parar, por causa. A questão foi tudo acordado, inclusive essa ata, eu devo ter cópia dela, depois eu posso trazer para vocês. Sim. Durante esse vídeo, né, que foi feito ali pelo senhor Leandro Dutra Garcia, o senhor tinha ciência que ele estava sendo feito dentro de um período eleitoral. Sim. O senhor tinha ciência disso. Sim. E que de alguma maneira isso poderia interferir nas eleições municipais. Olha, eu não acredito que não interferir não. Tanto que a nossa campanha foi feita com R$30 mil só. Então a gente estava preocupado mais em exercer a função do executivo ali e não estava muito preocupado em vencer a eleição não. A questão de campanha eleitoral não teve essa cogitação não. Tudo ali foi mesmo a vontade, né, de ver o progresso, de ver a estrada sendo asfaltada. Não teve cunho político nenhum, não. Tanto que eu, não, hora nenhuma, utilizei de prefeitura ou de alguma coisa para poder ter vantagem ou ter favorecimento. De jeito nenhum. No vídeo que foi apresentado durante esse trabalho, cujo qual estamos realizando aqui, hoje, na presença do senhor,
Nesse vídeo, que onde há o estouro de uma garrafa de champanhe, comemorando ali o CBUQ sendo colocado, sim, as máquinas fazendo o trabalho de compactação, no rodapé do vídeo há o emblema do senhor, né, Evandro Contador 55, vice Luciano, né? O senhor acha que isso, de certa maneira, poderia trazer um impacto com relação à decisão de voto da comunidade em si? Para falar a verdade, eu não lembro de ver nesse rodapé. Não precisa nem de mostrar, mas eu acho que não interferir não. Porque em momento algum a gente estava preocupado. A nossa preocupação é de deixar o nosso nome à disposição da população para poder escolher ou não, né? Mas, assim, de todo o coração mesmo, a gente não estava querendo muito ganhar essa eleição, não. A gente fez a nossa parte de deixar o nosso nome à disposição. Porém, foi uma campanha muito barata, nós não usamos mídia, não usamos nada, não contratamos nada. Com 30 mil você sabe que não dá para fazer campanha para prefeito. Então, assim, não teve vontade de usar o aparato municipal de forma nenhuma. Tanto que hoje eu agradeço de não ter ganhado. Estou tocando minha vida aí e está muito melhor do que estivesse lá. Sim. Evandro, eu quero agradecer ao senhor. As minhas perguntas se encerram aqui. Eu vou voltar a palavra para o presidente da comissão, o senhor Rafael. Muito obrigado. Tenham um bom dia. Agradeço vocês. E tenham êxito nessa CPI. Ô Evandro, só para mim também, coisa rápida aqui. Quando o senhor entrou lá, o senhor mencionou para o Pedro aqui, o Leandro era engenheiro ou ele chegou a ser secretário do senhor de obras lá? Meu? É. Eu acho que foi secretário, não lembro. Acho que começou com o João Pedro, passou para Gabriela e ele ficava ali na retaguarda ali. Quando o João Pedro foi secretário seu lá, a troca dele com a Gabriela foi em setembro. Qual foi o motivo assim de você ter falado, não, João Pedro, eu vou pôr a Gabriela aqui no seu lugar? Teve alguma atrito entre vocês? Ou foi opção mesmo? Opção mesmo. Isso. Porque a Gabriela estava assim, destacando, ela estava começando, né, a carreira lá e estava trabalhando muito bacana. Só mais um questionamento, senhor Evandro, até fugindo um pouco da linha de raciocínio aqui. Quando foi feito a licitação que a empresa BAL foi a vencedora, pelo entendimento do senhor, o senhor acredita que ela teria capacidade de executar essa obra com sucesso? Foi uma boa pergunta. Muita gente, quando ela saiu como vencedora, falou que ela tinha dado prejuízo, tipo impasse, sei lá onde. Eu fiquei triste, porque a documentação dela estava 100% correta. E eu não posso falar que ela não vai executar algo porque alguém falou. Mas eu fiquei triste, porque boato, né, tem um fundo de verdade, mas a documentação dela estava 100% correta. Eu fiquei triste, na realidade, porque o pessoal estava falando mal dela antes de começar, mas não tinha como passar para o segundo colocado, porque estão falando mal de você. Né? A documentação estava correta. Uma pena. Evandro, até pegando um adentro dessa pergunta, a gente sabe que a BAL não ficou em primeiro, né? Ela ficou em segundo. Você sabe me dizer o motivo? É porque na época alegou que se o valor da primeira empresa estava muito abaixo do mercado. Execuível? E só que a diferença desse valor dessa primeira com a BAL foi de R$182 mil, se eu não estiver enganado. Um valor muito baixo, né, perante a obra aqui. Isso aí tem aquela tabela CUB, né, da engenharia, aí tem preço inexequível e tipo superfaturado. Eu não sei dizer o que aconteceu, porque aí no caso já veio para mim ela como contratada. Eu fiquei triste pelo fato que, né, já tinha boato e uma pena, a documentação dela está correta. Certo. Mais alguma coisa? Não, eu tô... Pedro? Eu acredito que no momento é só. Ô Evandro, quero te agradecer, conforme todos aqui que estão vindo da sua contribuição, a gente abre um minutinho, um pouquinho de fala, caso você queira, de fazer
algum adendo, falar alguma coisa que não foi falada aqui, fica à vontade. Eu só tenho a agradecer o acolhimento de vocês, fui muito bem recebido. Doutor aí também, obrigado, né, nosso amigo ali. E dizer que, rogar a Deus que vocês tenham êxito, que essa obra possa sair do papel. Se Deus quiser. Que Deus abençoe, que Amém. o Guapé esteja o progresso. E vocês estão novos aí, continuam nessa caminhada que eu me aposentei da vida pública. E Deus abençoe vocês muito. Amém. Amém. Obrigado, Evandro. Quero agradecer a todos aí, obrigado André, obrigado Caio. Pode estar encerrando então.